Fala, meu padrinho, beleza? Professor Cisler, Colando de Geografia, para mais um assunto. Nosso papo hoje é sobre classificação do relevo brasileiro. Aí eu já falo o relevo, você já fica, ai meu Deus do céu, não vou conseguir, ai é difícil, ai é uma parada muito grande para memorizar, pipipi, popopó. Mano, a questão é a seguinte, se você é concurseiro, você não pode se dar o luxo de deixar uma questão de lado, de não fazer uma questão. Então vem aqui comigo para você pegar os principais aspectos e também se dedique para poder fixar isso na sua cabeça, porque assim você consegue atingir o seu objetivo com facilidade. Bom, gente, nós vamos ter como base para poder puxar essa aula toda dois livros. O livro da Lígia Terra, de 2015, e o livro da Eustáquio de Sena, de 2018. Vamos dar uma atenção especial para o Eustáquio de Sena, de 2018, porque ele é o livro mais completo quando a gente fala sobre classificação do relevo brasileiro, ok? Então a gente tem como base esse livro daí para poder montar toda a nossa aula de hoje, toda a nossa película de hoje. É importante que você anote muitas das coisas que eu for falando. Depois eu vou sair da frente aqui para você anotar esse quadro inteiro, caso você não tenha essa anotação, mas anote muitas das coisas que eu for falando que foi importante para você, porque aí você fica com o conteúdo inteiro aí no seu caderno para você poder revisar quantas vezes for necessário. Então, sem mais enrolação, vamos lá para a primeira definição da aula de hoje. O que é relevo? Relevo vai ser todo o acidente geográfico presente na superfície da Terra. Relevo é todo o acidente geográfico presente na superfície da Terra. Então tudo que você enxerga aí na paisagem, né, os morros, as montanhas, os vales, as planícies, enfim, tudo que a gente pode enxergar na paisagem são chamados acidentes de relevo. É claro que o relevo, nessa altura do campeonato, nessa aula de agora, você já tem que ter estudado os processos de formação e transformação do relevo, que é de fato os agentes internos, os agentes externos, como que eles atuam dentro, né, de toda essa nossa litosfera. E aí, de fato, para você chegar na nossa aula de hoje bem mais preparado com alguns conceitos que nós vamos abordar. Mas o primeiro ponto que eu quero diferenciar para você é o seguinte: estrutura geológica e forma de relevo. Eu já falei isso aqui em outras aulas, mas é sempre importante lembrar. Estrutura geológica é a base rochosa, é aquilo que conta a história da geologia de determinada área. Nós no planeta temos três, que são os escudos cristalinos, as bacias sedimentares e os dobramentos modernos. Já as formas de relevo é tudo aquilo que a gente percebe na paisagem. Como eu já dei exemplos aqui, os vales, os planaltos, as chapadas, os morros, as serras, as montanhas em outros locais, as planícies, tudo isso são formas que modelam a nossa superfície da Terra. Teremos três importantes aqui no Brasil, que são os planaltos, as planícies e também as depressões. Então não confunda a forma de relevo com estrutura geológica, esse é o primeiro acordo que eu quero fazer contigo no nosso conteúdo de hoje. Agora, para a gente poder não enrolar muito, vamos falar sobre a classificação do relevo brasileiro. Vamos lá. Classificar é dizer o que é. Nós temos três importantes personagens na história brasileira que vão tentar dizer como que é o território brasileiro na sua questão de relevo. São eles: o Haroldo de Azevedo, o Aziz Absaber e também o Jurandir Ross. A análise desses caras, a análise desses professores, elas vão ser bem diferenciadas, porque nós temos o tempo, nós temos a tecnologia, nós temos também a evolução, claro, também do pensamento sobre o relevo do Brasil, mas de fato eles vão convergir para uma ideia bem parecida. Então, fica atento, fique esperto para você pegar o conteúdo aqui comigo. A gente começa falando sobre o Haroldo de Azevedo. Olha só, lá na década de 1940, esse cara foi o pioneiro a começar a estudar o relevo brasileiro. Então, na década de 40, que é uma década para o Brasil importantíssima de crescimento, um momento onde o Estado está assumindo a economia, o momento do Getúlio Vargas na nossa política e também na nossa economia, fazendo com que o Brasil ele dê uma arrancada no seu desenvolvimento. E também é muito importante, né, além do desenvolvimento, você ter um mapeamento sobre o território brasileiro, cujo mesmo não tinha ainda essa ideia, não é, do que tem no Brasil, de certa forma. Então, Haroldo de Azevedo vai passear pelo Brasil e ele vai identificar as formas de relevo baseado em cotas altimétricas. Esse vai ser o critério para ele diferenciar as formas de relevo presentes no Brasil. E ele vai dizer que no Brasil nós temos duas formas que vão se diferenciar pela altimetria: os planaltos e as planícies. Para Haroldo de Azevedo, os planaltos são áreas que superam, são formas que estão acima de 200 metros de altitude com a referência do nível do mar. Então, planalto é tudo aquilo que está acima de 200 metros.
Já as planícies são formas que são inferiores a 200 metros. Segundo Haroldo de Azevedo, planície é uma terra baixa. Então, para esse camarada, para esse grande professor, planalto é tudo aquilo que é alto, resumindo tudo, e planície é tudo aquilo que é baixo. Agora você tem que visualizar os planaltos e as planícies segundo Haroldo de Azevedo dentro do território brasileiro. Em verde nós temos os planaltos, em vermelho as planícies. Destaques: Planalto das Guianas, aqui no extremo norte do Brasil. No centro, o Planalto Central. Na região sul nós temos o Planalto Meridional. E aqui, pegando o Nordeste, pegando a região Sudeste, acompanhando ali a porção do Oceano Atlântico Leste, nós temos o Planalto Atlântico. Então, o Haroldo de Azevedo diz que o Brasil tem 4 grandes formas planálticas no território. Já as planícies são 3. Temos aqui a planície amazônica, a planície costeira, aqui beirando o nosso litoral, e também a planície do Pantanal, que vai ser uma planície alagada, a maior planície inundável do nosso planeta. Você percebe que no Brasil, segundo Haroldo de Azevedo, já temos uma ideia que o predomínio dessas formas são de planaltos. O Brasil tem o predomínio de planaltos dentro da sua composição de relevo. Isso indica uma coisa muito importante, que é o quê? Um potencial muito grande para geração de energia através da construção de barragens para usinas hidrelétricas. Ora, se de fato o relevo é planáltico, os rios, que são águas que correm pela superfície, também serão rios de planalto. E esses são de extrema necessidade para você conseguir explorar esse potencial hidrelétrico dentro do nosso território. Tá tranquilo, meu padre? Tá de boa? Beleza, então avançamos um pouquinho no tempo e chegamos em um outro personagem, que é o Aziz Absaber. Na década de 1960, o Absaber vai propor uma visão um pouco diferenciada da do Haroldo de Azevedo. Mas esse camarada não vai descartar o que o Haroldo de Azevedo falou, não. Não, ele só vai complementar. Só que o critério que o Aziz Absaber ele vai adotar é um critério diferente da altimetria, da topografia, das cotas altimétricas do Haroldo de Azevedo. Ele vai usar como critério os processos geomorfológicos, ou seja, a atuação dos agentes externos nas formas de relevo para poder diferenciá-las. Ou seja, basicamente ele vai tratar de 2 processos que são a erosão e a sedimentação, para poder ver de fato quais são as formas de relevo dentro do território brasileiro. Segundo o Aziz Absaber, planalto é toda a forma em que o processo de erosão é maior do que o processo de sedimentação. Então o planalto ele perde mais sedimentos do que ganha sedimentos. Já as planícies são formas onde o processo de erosão é menor do que o processo de sedimentação. Ou seja, a planície ganha mais sedimentos do que perde sedimentos. As planícies, elas são formas bem recentes no Brasil, datadas do Quaternário, que é um subperíodo ali do Cenozoico. Então as planícies no Brasil estão se formando até os dias de hoje por esse processo de sedimentação. Então tome nota, para resumir tudo, para Aziz Absaber, planalto é tudo aquilo que perde mais sedimentos do que ganha, predomina a erosão, e para Aziz Absaber, planície é tudo aquilo que ganha mais sedimentos, predomina o processo de sedimentação. Agora, independente se é alto ou se é baixo, aqui a cota altimétrica não vai ter grande relevância, ok? Vamos lá analisar o mapa do Aziz Absaber? Segundo ele, teremos 7 grandes planaltos no Brasil. Aí você me pergunta, poxa professor, mas por que mais planaltos? Por que ele pegou e aumentou? A gente tem que visualizar que temos aqui um período aproximado de 20 anos de diferença. Então, para você poder regionalizar melhor esses planaltos, para você poder ter um estudo mais detalhado, é melhor que você dê uma precisão em alguns específicos. Então, temos aqui mantidos pelo Aziz Absaber 3 planaltos da análise anterior de Haroldo de Azevedo. Temos aqui o Planalto das Guianas, o Central e o Meridional. Ainda se mantém Guianas, Central e o Meridional. Beleza. Mas aí ele vai dividir esse planalto central aqui e ele vai criar no Nordeste um planalto chamado de Planalto do Maranhão e também do Piauí. Tá junto, é um planalto só, Planalto do Maranhão e Piauí. Eu tô falando que ele criou, tá? Ele não foi lá e fez não, tá? Ele simplesmente classificou esse planalto como Planalto do Maranhão e Piauí. E ele vai dividir esse que antes era aqui o Planalto Atlântico, e ele vai chamar esse planalto de nordestino aqui no Nordeste, beleza? Antes era
tudo um planalto só, que era o Planalto Atlântico, e ele vai subdividir, formando aqui no Nordeste o Planalto Nordestino. Belezinha até aí? Tá tranquilo? Tá comigo? Beleza. E o que tudo antes era Planalto Atlântico, ele aqui na região Sudeste vai chamar de planaltos e serras do Leste e Sudeste, onde nós temos os mares de morros, a Serra do Mar, a Serra da Mantiqueira, dentre outras. De fato, ali uma série de estruturas cristalinas que de fato vão resultar nessas formas de relevo aqui planálticas no Sudeste. E lá no Sul, ele vai dar um destaque nessa partezinha aqui para o Planalto Uruguaio Sul-Rio-Grandense, totalizando assim no Brasil 7 grandes estruturas, ou melhor, 7 grandes formas planálticas que nós temos aqui, belezinha? As planícies vão se manter as 3 anteriores, só que ele vai dar aqui o nome de terras baixas, para justamente associar a ideia de que está ganhando sedimentos. Então, planícies e terras baixas da Amazônia, planície e terras baixas costeira e planície também do Pantanal. As 3 planícies, elas ainda vão se manter. Então, beleza? Deu para pescar essa ideia do Aziz Abissab. Ele vem com essa análise um pouco diferente do Haroldo de Azevedo, mas vai manter ali o estudo em planaltos e planícies dentro do Brasil. Mas se você pensa que o Aziz Abissab já te deu uma sacaneada, aumentando ali a quantidade de relevos, nós chegamos a um próximo personagem que vai ser o Jurandir Ross. Esse cara vai vir com um estudo muito mais detalhado. Esse cara, ele vai vir para poder fazer a classificação que até hoje é a classificação mais utilizada. É a nossa classificação atual do relevo brasileiro. O Jurandir Ross, na década de 1980, ele já tem um aparato tecnológico muito maior. Ele vai utilizar esse aparato tecnológico para poder fazer um mapeamento melhor do território, junto a um projeto que nós vamos chamar de Radam Brasil, o Radar da Amazônia. Esse projeto antes era só para poder fazer um mapeamento dentro da floresta amazônica, mas depois ele se ampliou para o território brasileiro, dando ali fotos aéreas, dando ali melhores recursos tecnológicos para a gente poder compreender até mesmo as formas de relevo presentes no Brasil. Então, o Jurandir Ross, ele vai ter uma ideia e também ele vai ter um aparato tecnológico para poder melhorar essa classificação. Os critérios que ele vai utilizar, olha aqui, morfoescultura, morfoestrutura e morfoclimático. São os critérios que ele vai utilizar. Ele vai levar em consideração a estrutura, vai levar em consideração o clima, vai levar em consideração também a escultura, o que vamos ter na paisagem, e basicamente ele vai pegar as classificações anteriores para poder ajudar a fazer a classificação dele. Olha só o que o Jurandir Ross diz sobre os planaltos. Para ele, planalto é toda a forma de relevo que supera 300 metros de altitude. Então, olha só, ele pega um conceito lá de trás do Haroldo de Azevedo, que é a altimetria, para poder ajudar a classificar, de fato, o que é um planalto. Mas, além de ter 300 metros de altitude, um planalto para Jurandir Ross também predomina o processo de erosão. Então, é aí que entra ali a base do Abissab. Então, planalto para ele não é só uma área alta para Jurandir Ross. Planalto para Jurandir Ross é uma área alta, que supera 300 metros, porém que também predomina o processo de perda, o processo de erosão. As planícies para Jurandir Ross são áreas baixas, inferiores a 100 metros. Novamente, aí temos a base da classificação de Haroldo de Azevedo. E nas planícies predomina o processo de ganho, ou seja, predomina a sedimentação, processo sedimentar, dando ali, de fato, também a ideia de base do Aziz Abissab. Mas o Jurandir Ross, para poder dar um detalhamento muito maior, ele vai elaborar um novo conceito, uma nova forma de relevo dentro do território brasileiro, que são as depressões. O que são depressões, mano? Depressões são formas de relevo que estão mais rebaixadas em relação àquilo que está ao seu entorno. Depressão é uma forma de relevo que se encontra mais baixa em relação àquilo que está ao seu redor. E nas depressões também vão predominar os processos de erosão, ou seja, a depressão perde mais sedimentos do que ganha. Mas a pergunta que todo mundo sempre faz é o seguinte: professor, a depressão é uma área alta ou é uma área baixa? A resposta mais segura para eu poder te dar nesse momento é depende. Depende de quê? Depende do que está ao seu entorno. Se o que tiver ao seu entorno for uma planície, a depressão é uma área baixa, porque planície é uma área baixa. Se o que tiver ao seu entorno for um planalto, a depressão é uma área alta, porque o planalto é também uma área alta.
Então, quando a gente fala de depressão, o que você tem que levar em consideração é que ela é mais rebaixada do que está ao seu entorno. E aí, quando eu falei abaixo das planícies, abaixo dos planaltos, é porque você tem que levar em consideração esse conceito. Depressão absoluta ou depressão relativa. As depressões absolutas são todas aquelas que estão abaixo do nível do mar. Se estão abaixo do nível do mar, elas estão inclusive abaixo das planícies. Então elas são áreas bem baixas mesmo. Já as depressões relativas são aquelas que estão acima do nível do mar, como nós falamos. Se está acima do nível do mar, então ela está de fato entre planaltos. Então a depressão é uma área alta, porém mais baixa do que os planaltos que estão ao seu entorno. Deu para sacar essa ideia? Não deu para sacar ainda? Então eu vou te convidar para você visualizar um perfil topográfico que eu montei aqui para você visualizar essa ideia de depressão muito mais na prática. Olha só. Então, mano, se você chegou até esse momento nessa aula aqui, é porque realmente você está tentando pegar, tentando fixar o conteúdo, então parabéns. Beleza. Aqui a gente vai montar um perfil topográfico que é justamente para poder facilitar a compreensão sobre o que são formas de relevo no Brasil. Os planaltos, as planícies e as depressões. Quando a gente fala que é acima de 300 metros, inferior a 100 metros, mais abaixo do que o entorno, às vezes soa um pouco abstrato, né? Então por isso que a gente pega e monta esse perfil topográfico para poder ajudar você a compreender. Aqui eu coloquei 9 formas de relevo para você poder dizer, classificar o que cada uma é, com base, claro, no mais recente, a mais recente classificação do relevo brasileiro, que é a do Juran de Rosa. Então a gente vai pegar a ideia dele, vamos pegar as 3 formas de relevo, planaltos, planícies e depressões, e vamos ver o que aparece aqui em meio da paisagem. O que você tem que ver primeiro aqui, gente? Primeiro você tem que ver o nível do mar, beleza? Porque o nível do mar é a referência para a gente poder saber a altimetria, né, a cota altimétrica, sobre as formas de relevo existentes. Então temos aqui o número 1. Repara que o número 1 ele está bem próximo do nível do mar. Qual é a forma de relevo que está próximo do nível do mar? Qual é a forma de relevo que está em cotas altimétricas bem próximas do nível do mar? São as planícies. Então a gente vai dizer que esse número 1 aqui, essa forma número 1, é uma forma de planície. Show de bola. Beleza. A gente avança e chega aqui ao número 2. Perceba que o número 2 está mais elevado do que essa cota número 1, e se está mais elevado em relação ao nível do mar, a gente pode ver que ou é um planalto ou uma depressão, porque a depressão ela pode ser mais alta do que o nível do mar quando ela é uma depressão relativa, correto? Mas aqui você percebe que não tem nada no entorno mais elevado do que essa forma. Então a gente vai dizer que essa forma daqui, por ser mais alta, ela vai estar sendo de fato uma forma planáltica. Então esse 2 a gente pode dizer que ele é um planalto. Além de ser uma área mais elevada, perceba, é notório que essa forma daqui, se você comparar com essa, está perdendo mais sedimentos do que ganhando. Vamos supor que caia uma chuva, que tenha ventos batendo aqui nessa área, os sedimentos sempre têm essa sequência mais acentuada de cima para baixo. Então é a questão da gravidade. Então, além de ser alta, perde mais sedimentos, predomina o processo erosivo, então é um planalto. Vamos avançar aqui? Perceba o seguinte, eu tenho esse número 3 aqui. Nesse número 3, você percebe, eu tenho uma área que é mais alta do que o nível do mar, porém mais baixa em relação ao seu entorno. Então aqui eu tenho um exemplo de uma depressão mais baixa que o entorno e acima do nível do mar. Mas essa depressão vai ser uma depressão o quê? Uma depressão absoluta ou uma depressão relativa? Olha como é que ela está acima do nível do mar. Se é acima do nível do mar, é relativa, ok? É uma depressão relativa. Suavão. Perceba que aqui eu cheguei no número 4. O número 4, ele vai estar mais alto do que o que está ao redor da paisagem. Se está mais alto que o nível do mar, bem mais alto, então, claro, só pode ser um exemplo de um planalto também. Eu chamo a atenção para você saber diferenciar 2 planaltos. Perceba que esse planalto aqui é mais reto e esse planalto aqui, ó, ele é mais arredondado. Eu vou dizer que esse planalto mais reto é um exemplo de um planalto que é uma chapada, uma superfície alta com a sua topografia mais tabular, ou seja, mais retinha. Já aqui, você percebe que eu tenho um planalto mais arredondado, eu vou chamar de morro, e quando eu tenho um conjunto de morros, eu vou dar o nome de
serras, ok? Então eu tenho ali uma série de planaltos arredondados que eu vou ter também uma superfície maior do que o nível do mar, beleza? Dou um destaque aqui para duas palavrinhas. Escarpa é essa superfície mais íngreme das encostas dos planaltos. E a cuesta é essa área aqui um pouquinho mais suavizada, como se fosse a costa mesmo de um planalto, beleza? São algumas outras nomenclaturas das feições de relevo. Vamos avançar, vamos chegar aqui, ó, número 5. Perceba que o número 5 está abaixo mesmo do nível do mar. Se está abaixo do nível do mar, só pode ser o quê? Um exemplo de uma depressão. Perceba que essa depressão ela está mais baixa do que tudo ao seu entorno, inclusive mais baixo do que a planície. Então vamos dizer que esse número 5 vai ser uma depressão absoluta. Absoluta, porque está abaixo do nível do mar. Deu para sacar? Tá prestando atenção? Tá conseguindo pescar essa ideia? Então vem aqui, vamos continuar. Temos o número 6. Perceba que o número 6 é mais alto que tudo. Se é mais alto, então é um exemplo de um planalto. Beleza, é um planalto. Tranquilo. Seria uma serra ou uma chapada? Que seria uma serra, né? Um exemplo de um morro, por exemplo. Chegamos ao 7. Perceba que o 7, gente, ele está mais baixo do que o entorno. Correto. Mas ele está bem próximo aqui do nível do mar. Se está próximo ao nível do mar, então é o exemplo de uma planície. Show de bola? Tranquilo? Avançamos ao 8. O que vai ser esse número 8? É um planalto? A gente tem que ver o que está no entorno. O que está no entorno é o número 9. O número 9 é muito mais alto. Então, se o número 8 está acima do nível do mar, porém abaixo do que o entorno, o número 8 vai ser uma depressão. Nesse caso, a depressão aqui vai ser uma depressão relativa. Por que relativa? Acima do nível do mar, beleza? E o número 9 nós concluímos como um planalto também, uma área mais elevada. Esse perfil topográfico mostra muito do que é o Brasil, porque o Brasil ele tem um predomínio de planaltos. Sacou a ideia? Então vamos voltar para o vídeo para a gente poder continuar falando sobre as Juras de Ross. Bom, uma vez que você já voltou aqui comigo, vamos analisar aqui o relevo dos Juras de Ross. Perceba, temos esse mapa aqui grande, maravilhoso, dá um trabalho grande para poder fazer, só isso daí já valeria um like, mas eu geralmente não peço like aqui não. Mas só de fazer esse mapa daqui já deu um trabalhozinho muito grande. Eu chamo a atenção para você que o Juras de Ross, ele vai dizer que no Brasil temos 28 unidades de relevo. Esse mapa daqui é esse mapa daqui, ó, que eu vou chamar aqui para você visualizar, tá vendo? Temos ali todos os nomes das 28 formas de relevo no Brasil. E o que muita gente me pergunta é o seguinte: professor, eu tenho que decorar todas as formas de relevo do Juras de Ross? Bom, mano, se você conseguir memorizar todas as formas do Juras de Ross, perfeito, mas é importante que você memorize o nome das formas de relevo, entretanto, você saiba dizer aonde elas estão. Isso é que é essencial. Mas no livro do Eustáquio de Sena, como eu disse no início, que a gente está usando aqui como base, ele grifa, ele faz 3 importantes perfis topográficos e ele coloca desenhado para você analisar dentro do Brasil. Esses aí, como estão nos livros, acredito que seja o mais passível de cair em provas. Então eu fiz aqui esses perfis. O perfil da Amazônia, repara essa linhazinha aqui, ó, em lilás, que ela tá vindo daqui de cima até essa parte daqui de baixo, ou melhor dizendo, daqui do norte até aqui a porção sul da Amazônia. O perfil do Nordeste, que pega aqui do litoral até o interior do Nordeste, ou seja, da zona da mata até o meio norte. E aqui o perfil da região Sudeste, passando para a região Sul e também parte do nosso Centro-Oeste. Então temos 3 perfis aqui que o Eustáquio de Sena, ele pega e enfatiza no seu livro. Não tá ainda convicto disso não, eu vou mostrar para você a página, olha só, a página que o Eustáquio de Sena chama para esse modelo de visualização sobre os perfis topográficos do Brasil. Olha a fotinha da página aí para você visualizar. Então, eu fiz aqui uma montagem desses perfis para você visualizar. Eu vou falar aqui com vocês que isso é a melhor forma para você pegar como melhor fazer o estudo sobre o relevo do Juras de Ross. Vem aqui comigo. Eu vou começar por esse perfil aqui, ó, que parte daqui do norte da Amazônia, parte aqui do estado de Roraima, até aqui, ó, mais ou menos chegando no sul do estado do Amazonas e chegando próximo aqui no norte do estado de Mato Grosso. Nós passamos esse perfil para cá para você visualizar. Tudo que está em verde é planalto, tudo que está em amarelo são depressões e tudo que está em vermelho são as
planícies, beleza? Então nós temos aqui em cima, essa primeira parte aqui em verde, os planaltos residuais norte-amazônicos. Os planaltos residuais norte-amazônicos, esse primeirozinho aqui em verde. Perceba que agora, depois, a gente está caminhando para o sul, a gente está chegando aqui nesse amarelinho. Esse amarelinho, opa, uma depressão. Olha aqui nesse meu perfil, esse amarelinho ele está mais baixo em relação ao que está ao entorno, então dá a ideia mesmo de depressão. No Brasil, só vamos ter essas depressões relativas, que estão acima do nível do mar. Passando aqui, ainda por esse perfil, chegamos nesse verdezinho daqui, ó. Esse verdezinho vai ser um outro planalto. Olha só como é que é uma área mais alta. Nós temos aqui sendo chamado de Planalto da Amazônia Oriental. E aí chegamos ao vermelho. Vermelho, você já viu ao longo da aula inteira, são planícies, né? Chegamos aqui no vermelho e nós temos a planície do Rio Amazonas. Repara que a planície do Rio Amazonas bem baixinha, porque planície classifica-se como terras baixas. Saímos da planície do Rio Amazonas ainda em direção ao sul, nós chegamos a um outro planalto, olha aqui em verdezinho, que vai ser novamente o Planalto da Amazônia Oriental. Vamos avançar ainda para o sul, a chegar aqui nessa parte em amarelo. Amarelo, depressão. Então tem que classificar que é uma área mais baixa, olha aqui, ó, do que está ao seu entorno. Essa depressão vai ser a Depressão Marginal Sul-Amazônica. Até chegar nesses planaltos residuais aqui em verde que você está observando, que são áreas mais altas. Os planaltos residuais sul-amazônicos. Só aqui nós temos 7 formas de relevo analisadas, isso segundo o perfil topográfico da região da Amazônia, dado para você pelo Eustáquio de Sene. Belezinha? Então, isso daqui, gente, esse mapa, ao invés de você pegar e memorizar tudo que está aqui, monta esse perfil topográfico que fica bem mais fácil, fica bem mais simples para você poder analisar ali aonde que está cada forma de relevo do Brasil. Vamos a um próximo perfil topográfico, que vai ser esse perfil da região Nordeste aqui, ó. Indo do litoral até o interior. Primeira forma de relevo que nós temos aqui no litoral, em vermelho, planície. Essas aqui são as planícies e tabuleiros litorâneos, onde nós temos inclusive as falésias, que são grandes paredões rochosos moldados pela erosão marinha. Avançamos um pouquinho e chegamos aqui no verde. Esse verde vai ser um planalto, o Planalto da Borborema, que está ali posicionado como vários outros planaltos na sub-região do Agreste, dificultando a passagem de umidades para o sertão nordestino. Chegamos aqui, ó, nessa área toda em amarelo aqui, ó, em amarelo, depressão. Olha só, repara que a depressão está entre planaltos, mais rebaixada que o seu entorno, beleza? Essa daqui vai ser a nossa depressão sertaneja do Rio São Francisco, perceba aqui, ó. Por isso que o Rio São Francisco tem um potencial hidrelétrico, porque ele corre por áreas altas, beleza? E chegamos aqui nessa área em verde, que é próximo do nosso meio norte, onde nós temos os planaltos e chapadas da bacia do Parnaíba, áreas mais altas que vão de fato serem classificadas ali pelo Jurandir Rossi. Aqui nós temos a bacia do Parnaíba, a bacia sedimentar do Parnaíba. E por último, o perfil topográfico do Sudeste com a região Sul. Nós temos aqui, ó, essa linha circulando aqui, passando primeiro por essa forma de relevo em vermelho, que são planícies e tabuleiros litorâneos. Também temos ali grandes cordões arenosos, grandes baías, que vão estar na região Sudeste. Passamos aqui para dentro e chegamos em um planalto. Esse planalto será os planaltos e serras do leste e sudeste. Aqueles paredões escarpados de formas arredondadas em meia laranja. Serra do Mar, Serra da Mantiqueira e tudo mais. Avançamos, chegamos nesse amarelo que é a nossa depressão periférica. Depressão periférica, nesse contato aqui, ó, com esses planaltos, nós vamos ter essas partezinhas aqui que nós vamos chamar de cuestas, ok? Aqueles declives mais suavizados nas costas dos planaltos, que maravilha, beleza? Até chegar aqui em verde, onde nós temos as chapadas da bacia do Paraná, beleza? Com grande potencial hidrelétrico aqui, o maior aproveitado do território brasileiro, por ser uma área de planalto. Claro, nós temos ali rios que vão ter bem declives que vão facilitar esse potencial hidrelétrico de ele acontecer. Então, basicamente aqui, gente, montando esses perfis topográficos, são os mais importantes para que você possa pegar o relevo do Jurandir Rossi aí e estudar muito bem para a sua prova de concurso. Espero que você tenha entendido. Vou sair da frente aqui agora para você poder tirar um print desse quadro. Uma vez que eu já cheguei pro lado, fica com a gente. Grande abraço.